Vídeo no canal? Não, já postei os dois, já postei o da semana passada e o de sábado. Agora só falta postar o de hoje, ok? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês que estão acompanhando. Melhorar a imagem, o foco. Então a gente vai falar sobre a limpeza dos instrumentais. Continuando, né? Então é de vital importância para que consideremos a limpeza dos instrumentais odontológicos, tá? Uma fase primordial na validação do processo de esterilização. Então, para que a gente tenha uma boa esterilização lá na frente, a gente tem que limpar adequadamente, corretamente os nossos instrumentais e materiais. Né? Então, como a gente estava falando de biofilme, biofilme são problemas que diariamente afetam a população do mundo inteiro. Tá? Então, eles ocorrem por diversos tipos de bactérias e que tornam altamente resistente aos desinfetantes e produtos anticorrosivos, né? E às vezes esse biofilme ele precisa passar por processo de esterilização. Por mais que a gente limpe, às vezes ainda fica um biofilme, né? Ainda fica uma bactéria no instrumental. Então eles são agregações complexas que segregam uma matriz adesiva protetora, onde elas são a proteção das bactérias, ok? Contra qualquer tentativa de poder exterminar. Então é uma barreira de proteção que a própria bactéria ela consegue adquirir para que evite qualquer tipo de contaminação, não contaminação, perdão, para que aquela limpeza que porventura possa vir posteriormente, depois que a bactéria teve contato com o instrumento, ela também crie certas resistências para que na limpeza ela não saia. Então a bichinha, vamos dizer assim, ela também é nojenta, né? Vamos dizer assim, tá? Então, assim, qualquer situação onde haja contato de sólido e líquido ou sólidos e gases. Tá? Então, os biofilmes, se eles recobrem contatos eletrônicos, causam corrosão generalizada, assim como causam cárie nos dentes e estão na origem de várias séries de doenças. Como aí tem doenças bucais, né? Fibroses císticas, úlceras, colites, infecções no ouvido também, tá? Apenas para citar algumas para vocês, tá? De infecções que são causadas provenientes do biofilme, ok? Então, biofilmes são comunidades biológicas com elevado grau de organização, onde as bactérias formam comunidades estruturadas. Então as bichas elas se multiplicam, elas se triplicam, né, de acordo com que não vai ter essa higienização, essa limpeza correta. Então elas vão se alojando em determinado local, tá? E se tornando resistentes, a ponto apenas da esterilização, né? Eu estou iniciando um pouquinho da aula por conta da gravação, tá? Porque a gente interrompeu na semana passada, acho que uns 7 slides aí eu estou fazendo de novo por conta da gravação, tá? Então, a associação dos organismos em biofilme ela constitui uma forma de proteção no seu desenvolvimento, tá? Então, elas são ubiquitárias, é um nome até complicado, né? Porque elas querem dizer, elas são bactérias que elas estão presentes no mundo inteiro, né? Existem bactérias e doenças que elas só são originárias mais de uma região tropical, como o Brasil e América Latina, que elas não acontecem na parte norte do país, no norte do continente, como lá na Rússia, né? Que é no continente asiático, tá? Por conta do frio. Então tem doenças que também elas são específicas de determinados locais, tá? Podem observar os biofilmes em condutos de água, permutadores de calor, casco de navio, na pele, na mucosa de animais, incluindo o homem, dentes, como já foi mencionado, em prótese, em variadas indústrias, né? Várias indústrias. Então, o biofilme está presente em diversos locais, tá bom? Então a gente tem mostrando uma célula, né, um biofilme, tá? Ele vem se aloja à superfície, a uma camada, por exemplo, uma mesa que possa não estar muito limpa, e ele começa a se proliferar, se transforma em polissacarídeos, né? E vão se aumentando essas células, aumentando a quantidade desse biofilme, tá? Quanto mais bactérias se existem, mais resistentes elas adquirem. Gente, a Belinha tá aqui sentada na cama olhando para a televisão. Tá, biofilme. O inimigo invisível, né? Porque a gente não consegue ver a olho nu. Apenas microscopicamente a gente consegue ver o biofilme, ok? A transmissão tá ok aí para vocês?
Tá chegando bem? Vamos lá interromper aqui brevemente o vídeo. Então, ele é um inimigo invisível, tá? No que tange aos processos de esterilização e desinfecção, a presença dos biofilmes nos artigos, nos instrumentais, é uma dificuldade que não apresenta horizonte imediato para uma resolução, tá? Nessa parte do assunto sobre biofilmes, vamos apontar os principais problemas, né, referentes a esse biofilme em relação ao TSB e o papel TSB em cada etapa desse processo, né? Então, vamos lá. Os TSBs que atuam na CME, como já foi falado, é Central de Material de Esterilização, necessitam compreender como ocorre a formação dos biofilmes. Tá? Então, como ocorre essa formação dessas bactérias, tá? Tendo em mente as indicações dos processos dos artigos, devem levar em conta este conhecimento. Então, para que eu saiba o passo a passo para chegar até a esterilização, eu tenho que entender a necessidade de uma boa higiene, de uma boa limpeza desses meus materiais que estão contaminados, para que possa gerar, né, e ter uma boa higienização depois no futuro, tá bom? Uma boa esterilização para matar as bactérias, no caso. Então, a remoção do biofilme é extremamente difícil. Às vezes a sujeira ela tá bem impregnada no instrumental, a gente esfrega, limpa bastante para conseguir remover toda essa sujeira. Tá cortando, Gabriel. Vamos parar aqui. Agora tá cortando. Então, a remoção do biofilme ela é extremamente difícil, né? Como a gente estava falando. O TSB ele tem que buscar atuando tanto no aspecto da prevenção dessa placa bacteriana, dessas bactérias, tá? Como também na a prevenção da formação dos biofilmes quanto à eliminação, né? Muitos técnicos acreditam que a atuação no caso dos biofilmes ela se restringe apenas ao desenvolvimento no protocolo de processamento, né? Que seria o quê? No processo de limpeza, no processo de contaminação, ali a gente contamina dentro da boca do paciente e aí às vezes a gente limpa, depois que limpou acha que só matou bactéria, só que não, tá? Esse profissional tem um papel importante de destaque em toda a cadeia de decisão que envolve esse assunto, tá? Então vocês têm um papel fundamental nesse controle, tá? Deve atuar na prevenção de biofilme desde a seleção do artigo a ser utilizado na prática da saúde, né? Então, assim, para que eu mate esse biofilme, eu tenho que usar materiais para desinfecção, para que faça a higienização e a limpeza desse material, materiais adequados, que realmente consigam fazer a higiene e limpeza desse material, tá? Componentes plásticos são propensos à aderência de micro-organismos, então às vezes eu devo evitar sacos plásticos dentro do consultório para que possam acumular micro-organismos. Quando eu falo saco plástico, é ter contaminação de instrumental com saco plástico, ok? Em si, não saco de lixo lá para você, coisas que já vão ser jogadas direto no lixo são outras coisas, tá? Deve priorizar artigos cuja matéria-prima seja de metal, né, materiais metálicos, tá? Particularmente aço inoxidável. A qualidade apropriada dele deve reduzir a chance de formação de pontos de corrosão. Se nós não fizermos uma boa higiene, vamos ter corrosão no processo do nosso material. Nos talheres que vocês têm nas suas casas, garfo, faca, colher, entre outros, se você não limpar corretamente, pode acumular sujeira e ter processo de corrosão. Se vocês verem um brilho original do metal que vocês têm no talher, às vezes não é o mesmo do brilho, às vezes pode ter hoje, pelo contato e uso ao longo do prazo, né, ao longo dos anos, tá? É importante conversar com a equipe que irá executar os procedimentos, a fim de selecionar o material, né, que melhor facilite a execução dos mesmos, sem perder as características que favoreçam a sua limpeza. Então a gente tem que manter a limpeza criteriosa, sequencial, padronizada, usando materiais adequados para que a gente tenha um bom processo de desinfecção para depois realizar a esterilização, tá? Deve dar preferência para artigos facilmente que são desmontáveis e com o menor número de reentrâncias possíveis e que tolerem bem a ação dos agentes, né? Assim, materiais que a gente consiga limpar toda a sujeira. Na aula passada eu mostrei no vídeo um espelho, onde o espelho era separado do cabo, né? A parte do espelhozinho era separada do cabo que eu segurava o espelho. Então, às vezes a gente tem que desmontar
e separar para que a gente consiga limpar e higienizar todo o material, tirar toda a corrosão. Todos os materiais de dobradiça, né, a gente tem que não deixar eles fechados e lacrados. A gente tem que abrir as dobradiças para que a gente higienize e passe a limpeza também nessas dobras, tá bom? Seleção dos equipamentos, né? O processamento dos artigos devem levar em conta não somente a maior eficiência para a finalidade do que se destina, limpeza, desinfecção ou esterilização, tá? Materiais adequados, como eu falei, mas também evitar que sejam também eles os pontos de formação do biofilme, tá? Em muitas situações, as superfícies de equipamentos apresentam todos os elementos necessários para a formação de biofilme. Então, todos os materiais que nós possuímos para realizar no consultório, eles podem acumular biofilme. Só que esse biofilme que ele pode ser acumulado, ele tem que ser revisto com uma boa desinfecção, com uma boa limpeza e processo de desinfecção, para que a gente consiga matar este biofilme, tá? Seria ideal que todos os equipamentos possuíssem algum sistema de autolimpeza, tá? Então, assim, todos os materiais da clínica possuem, mas nem sempre na clínica que vocês vão trabalhar, por exemplo, pode ter um ultrassom, né? As clínicas que eu atendo, só uma tem um aparelho de ultrassom, tá? Então, assim, às vezes é só a higiene manual mesmo, tá? Se isso não for possível, o equipamento deve permanecer uma limpeza periódica e o fabricante indicar os produtos e frequências recomendados para essa ação, né? Então, toda vez que a gente abre uma embalagem, existe determinado tempo para ser utilizado. Existe local específico para que ele possa ser armazenado, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem revisto para que não atrapalhe, para que a gente tenha uma boa desinfecção e uma boa esterilização depois, né? No final, tá? Uma boa limpeza vai manter a durabilidade e a qualidade desse material durante anos, tá? O TSB deve desenvolver uma atitude crítica quanto aos protocolos, né, nessa ação, tá bom? Ter em mente os elementos que favorecem a formação do biofilme, tá? E direcionar as ações previstas nesse protocolo, tá? É fundamental que os artigos não fiquem banhados por líquido durante muito tempo. Às vezes o pessoal deixa o material em determinada embalagem, com água, o detergente enzimático, né, ou um detergente normal, e deixa lá durante muito tempo para poder matar a bactéria. Infelizmente, às vezes as bactérias elas não são, aliás, para que sejam fáceis para fazer a limpeza. Infelizmente, isso nem sempre acontece de forma eficaz, tá? Porque só deixar lá na água não resolve. A gente tem que deixar na água, mas também tem que fazer a limpeza, esfregar mesmo, limpar o material manualmente, tá? Não existe como existe uma lavadora de louça, né? Não existe uma lavadora para materiais ainda, não foi bolado ainda, né? Às vezes a gente usa a cuba ultrassônica para ajudar a tirar a sujidade, mas mesmo assim devemos ter a higienização manual, tá? Seja qual for este líquido, sangue, saliva ou solução enzimática, os elementos de formação do biofilme sempre vão estar presentes, o que não é desejável, tá? Então sempre tem que estar fazendo uma boa limpeza. O papel da solução enzimática. A solução enzimática. Deixa eu ter uma fotinha, não tem. A solução enzimática é um detergente específico que é utilizado dentro do consultório odontológico para fazer a limpeza dos materiais, tá? Dos instrumentais. A gente dilui determinada quantidade de acordo com o fabricante em determinada quantidade de água. Por exemplo, em 200, sei lá, 20 ml de detergente enzimático em 250 ml de água. Tá bom? Então o fabricante de cada detergente enzimático vai definir, tá? A gente sempre olha no rótulo para poder ter essa definição, tá? A solução enzimática, quer ver? Deixa eu ver aqui procurar aqui, peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui na foto alguns exemplos de detergentes enzimáticos, ok? Tá? Para a limpeza manual do instrumental, tá? Aqui no enunciadozinho dele tá falando até para a limpeza manual, tá bom? Mostrando aí
para vocês. Aí aqui a gente tem vários modelos de detergente enzimático. Então a gente compra em material hospitalar, onde a gente compra o que a gente chama dental, onde a gente compra os materiais odontológicos. Lá vende já o detergente enzimático, que é a solução que a gente vai ter que utilizar, tá bom? Uma solução específica para fazer esse processo de limpeza, tá? Continuando. Então vamos lá. Essas soluções enzimáticas, tá? Para limpeza, para saúde, elas são compostas por enzimas, aí tá falando hipálises, proteálises, amilases, né? Que elas atuam especificamente sobre a matéria orgânica. Então elas vão atuar literalmente no biofilme, tá? Quebrando as ligações moleculares existentes nas gorduras, proteínas e carboidratos, tá? Essa quebra ocorre por meio de reações químicas. Então é um produto químico específico para que possa matar bactérias. Mata todas? Não, ele inibe, né? Então assim, ele vai diminuir a quantidade de bactérias que possam existir naquele local, tá? Elas são altamente recomendadas para limpeza de produtos de saúde devido à sua eficácia na remoção de sujeiras, tá? É fundamental que sejam utilizadas na concentração correta para sua efetividade e eficiência, sendo assim... Só um momento. Sendo assim, os protocolos de reprocessamento devem prever um manejo apropriado para a correta diluição do produto. Então, está falando de diluição, é olhar o que o manual desse detergente enzimático está dizendo sobre quanto que eu devo usar em determinada quantidade X de água. Tá? Esse que eu já falei. Tá? É importante destacar que as soluções não possuem germicida, elas não matam todos os germes. Tá? O que equivale a dizer que os micro-organismos presentes no material continuam vivos, tá? Utilizando na imersão dos produtos, né? Ele vai fazer a limpeza, pode matar as bactérias, mas elas podem continuar ali, tá? Lembrando, existem várias bactérias no processo de desinfecção que morrem, outras apenas com a esterilização, tá? Quando o produto é removido do banho da solução enzimática, ele recebe uma ação mecânica de limpeza, seguida de enxágue. Ocorre uma redução significativa do micro-organismo. Então, depois que eu coloquei ela mergulhada num detergente enzimático, eu devo enxaguar. Enxaguar onde? Na água corrente. Então, a gente liga a torneira. Depois que eu coloquei o produto dentro da solução enzimática, eu tirei e coloco na água corrente para escorrer todo aquele detergente enzimático do material. Tá? Ocorre uma redução significativa de micro-organismos, tá? No artigo, pois a maior parte desses estava aderida à matéria orgânica, tá? Então, às vezes, a gente vai lavar um instrumental e ainda fica um coágulozinho de sangue. E com detergente enzimático, esse coágulo sai. No que ele sai, ele já leva um pouquinho de micro-organismos, tá? De bactérias com eles. Então, após a secagem, depois que eu secar o material, a multiplicação de micro-organismos fica bastante limitada. Então, depois que eu coloquei na solução, depois que eu coloquei na água com enxágue, eu vou secar. Já fica limitado essa quantidade de micro-organismo, pois o substrato para o crescimento do micro-organismo foi eliminado do produto. Então, eliminou com o uso do detergente enzimático. Os micro-organismos que permanecerem na solução, eles se mantêm ainda em um ambiente úmido e favorável para o seu desenvolvimento, onde há a presença de proteínas, de matéria orgânica e de próprias enzimas. Então, o que? Mais uma vez, mata bactérias com a limpeza? Mata, mas ainda continua no artigo, continua no instrumental. Tá? Um produto para a saúde permanecer por tempo prolongado na solução enzimática, acima do tempo recomendado pelo fabricante, há um risco na formação de biofilmes sobre a superfície. Então, assim, se eu deixo um produto, um material, dentro lá da embalagem, dentro da cuba ultrassônica por um longo tempo, o que acontece? Eu posso, mesmo assim, aumentar a formação do biofilme. Tá? Então, assim, tem um tempo específico para aquele material ficar submerso. Tá? Pois o tempo de exposição é fator determinante para a adesão de micro-organismos. Quanto maior o tempo de permanência do produto na solução enzimática, maior o risco de formação de biofilme no produto para a saúde.
tá? Então, assim, se eu deixo muito tempo lá, é engraçado, né? Se eu é um produto que é para remover o biofilme, mas se eu deixo ele muito tempo, eu posso estimular a formação de biofilme. Porque o que acontece? Quando eu deixo ele submerso, ele está removendo aquele substrato, aquela matéria orgânica. No que ele está removendo aquela matéria orgânica, tem vários instrumentais submersos. E tem um líquido, tem uma água. Então, aquele líquido, aquela água que está removendo aquela matéria orgânica, aquelas bactérias, ela está em pleno contato também com os instrumentais. Esse pleno contato com os instrumentais, por mais que ela tira, aquela bactéria ainda está na água, ela está no detergente misturado com a água e está tocando nos instrumentais. Então, se deixar durante muito tempo, aquilo pode tornar a sujar o instrumental de novo. Tá? Os protocolos de limpeza devem recomendar um tempo preciso de imersão e determinar a remoção imediata após esse tempo. Tá? Falha na limpeza. Quando acontece uma falha, os profissionais dentro da central de esterilização, tá? Que realizam a limpeza dos artigos, devem estar cientes que pode acontecer falha na limpeza. Por isso que eu devo fazer corretamente. Podem permitir que a matéria orgânica se acumule se ocorrer uma falha, tá? Protegendo os micro-organismos contra o efeito de agentes desinfectantes esterilizantes. Tá? Então, assim, se você... às vezes a gente esteriliza o material, só que matou a bactéria, matou. Mas mesmo assim ele pode ficar apresentando processo de corrosão por conta da sujeira que não foi removida adequadamente daquele material. Tá? Falhas subsequentes na limpeza vão proporcionando um ambiente favorável à formação de biofilmes, que é difícil remoção. Tá? Os responsáveis pela limpeza, tá? Precisam estar conscientizados que a desmontagem completa do instrumental, quando eu desmonto o instrumental, tá? A gente deve usar escovas adequadas. Que escovas que são utilizadas para lavar instrumental? Espera aí. Às vezes, se é um local muito estreito, muito pequenininho, se usa uma escova de dente. Porque é fácil, né? Então, compra uma escova só para lavar os instrumentais, uma escova básica para poder lavar em determinadas extremidades. Como que chama isso, gente? Me falhou o nome. Uma escovazinha, né? Escova que às vezes a gente lava as coisas dentro de casa. Aquela escovinha de mão também é ótima para poder escovar e limpar o material, tá? Uma bucha em si também ajuda a fazer esse processo de limpeza. Ok? Então, assim, utilização de escovas apropriadas, uso de limpeza ultrassônica, que eu já falei do ultrassom, mostrei a foto para vocês. São recursos essenciais. A remoção do complexo da matéria orgânica por processos enzimáticos deve ser feita utilizando jatos de água sob pressão. Né? Então, a água corrente, eu coloquei o produto imersido no líquido, depois que eu emergi no líquido com detergente enzimático, vou para a água corrente, tiro o líquido, esfrego para tirar um pouquinho da sujeira. Depois que eu tirei um pouquinho da sujeira, vou lavar, enxaguar e posso fazer a secagem, tá bom? Muitas vezes, as falhas na limpeza são claramente perceptíveis a olho nu. Tá? Portanto, recomenda-se a adição de recursos que favoreçam a expansão da efetividade da remoção. Tá? Por meio de utilização até de lupa, né? Para a gente poder estar ajudando a enxergar aquelas sujeiras dentro do instrumental que a gente talvez não esteja conseguindo enxergar. Ok? Então, princípios e técnicas no processamento do instrumental. Tá? Então, processar o material contaminado, né? Processo em 7 etapas. Então, no livro, a gente tem um processo de transporte, limpeza, empacotar, esterilizar, armazenar, entrega e qualidade. O que é isso? Transporte. Eu vou transportar o material contaminado
do consultório, lá da cadeirinha, que eu acabei de usar do paciente, direto para a CME, para a Central de Materiais de Esterilização. Aí eu vou limpar o material, vou tirar toda a sujeira, com detergente enzimático e tal. Eu vou empacotar isso que a gente vai ver para frente em outra aula, tá? Então eu vou realizar a embalagem desse material. Depois eu vou esterilizar. Depois que esterilizar, eu tenho que guardar, armazenar o material. Em que tipo de local? Vamos aprender, tá? Entregar e devolver o material, né? Entregue os pacotes para o modo que o instrumental se mantenha estéril até ser usado. Inspecionar cada pacote para evitar danos. Então, assim, depois que eu guardei, ficar conferindo este material se ele está estéril, tá? E a qualidade, né? Programas de eficaz de garantia de qualidade deverão incluir treinamento, controle de registros, manutenção, uso de indicador biológico. Vamos ver para frente. Tá? Então, eles são utilizados em risco de crítico, semicrítico e não crítico, né? São definidos, risco de crítico, semicrítico e não crítico, como também já foi falado em outras aulas. E agora vamos assistir um videozinho. Vírus, bactérias, fungos, invisíveis aos olhos e perigosos, eles fazem parte da rotina de trabalho deste pesquisador. Qualquer acidente pode significar um risco à saúde, além de interromper anos de pesquisa. É aí que entra a biossegurança, um conjunto de normas e medidas preventivas para proteger o pesquisador e o meio ambiente de possíveis acidentes. Os cuidados com a biossegurança sempre existiram no meio científico, mas com o avanço das pesquisas foi necessário regulamentar e legalizar essas medidas. No Brasil, a primeira lei de biossegurança foi aprovada em 1995. Em 2005, foi revisada e aprimorada para acompanhar o ritmo da ciência. No laboratório ou no descarte de material contaminado, a biossegurança está cada vez mais presente. E onde tudo isso afeta o cidadão comum, quando vai a um consultório dentário ou um laboratório de análises clínicas como este, você pode nem notar, mas várias das normas de biossegurança estão sendo aplicadas. No exame de sangue, assim como na pesquisa científica, a luva garante a segurança do profissional e do paciente. O material descartável também já não é mais novidade quando se trata de proteger a saúde. Procura observar. Se ela não me mostrar, eu pergunto. É bom que não transmite doenças, né? Você sabe para que serve aquela caixinha amarela ali? Para isolar o que já foi usado. Bom, a caixinha amarela ela serve para a gente colocar materiais pérfuro-cortantes. Depois que você joga o material ali dentro, essa caixinha é lacrada e vai para um abrigo de resíduos infectantes para depois, então, ser coletado por uma empresa transportadora que vai levar para uma empresa que vai fazer autofagação e aí ele já está lixo comum e aí ele vai para um aterro como lixo comum. E nem é preciso ir tão longe para observar se as normas de biossegurança estão em prática. Nos salões de beleza, o mesmo forno que transforma o lixo do laboratório pode proteger você de doenças como hepatite. Um cuidado que deve fazer parte da rotina de todos os salões. Dos laboratórios para os salões de beleza, a biossegurança é uma realidade na proteção do meio ambiente e de cada um de nós.
mais de 100 anos de pesquisas e descobertas, a história da Fundação Oswaldo Cruz se confunde com a trajetória das pesquisas em saúde no Brasil. O conhecimento produzido nesses laboratórios já contribuiu para muitos avanços na área científica. Assim como a evolução das pesquisas, a segurança desse trabalho também progrediu. Ao longo dos anos, muitas normas de biossegurança foram criadas a partir de necessidades observadas nestes laboratórios. Hoje, a biossegurança está presente já na entrada. As várias portas para se chegar a um laboratório são etapas de um processo minucioso. A partir daqui, o acesso é restrito. Roupas adequadas, a proteção de cada fio de cabelo e um ambiente totalmente adaptado. A partir da linha amarela, não se pisa sem proteger os pés. No rodapé arredondado não há espaço para poeira. Adaptações realizadas quando pouco se falava em biossegurança. Biomanguinhos, há mais de 20 anos, publicou uma portaria tratando de biossegurança. Antes mesmo de entidades governamentais começarem a trabalhar biossegurança, nós já tínhamos aqui uma portaria definindo ações de biossegurança no nosso trabalho. Em todos os laboratórios, né, a biossegurança se faz presente no sentido de evitar que aquilo que está sendo manipulado, seja um agente viral, bacteriano ou uma célula, ela saia desse ambiente e atinja um ambiente externo ou corredores e encontre pessoas que não estão preparadas, né, para encontrar ou estar próximo a esse agente, né? Existem 4 níveis de segurança em todo o mundo. No Brasil, são apenas 3. Em laboratórios como este, somente os pesquisadores podem entrar. É um trabalho solitário, onde qualquer falta de atenção pode ser fatal. Para manter o alto padrão de segurança, a Fiocruz investe e muito. É ter condições de trabalho adequadas, né? Instalações laboratoriais, equipamentos, né, de trabalho e aí também a proteção individual quando o caso requer. Ok, vamos lá. Assistir mais um videozinho aqui agora. Isso está mostrando uma remoção, por exemplo, de placa bacteriana, tá? Mostrando a remoção de tártaro utilizando ultrassom, tá? Essa é uma pontinha de ultrassom. A gente vê a placa bacteriana em volta do dente todinho. Ok? Vamos lá. Temos usado um processo de lavagem. Então, pré-lavagem, esterilização, desinfecção, desinfecção de nível alto, desinfecção de nível intermediário e de nível baixo. Tá? Então, ele está delimitando sobre a questão por matar bactérias, tá? Diminuição dessas bactérias. Ok? Então, EPI. Para a gente poder trabalhar, temos que usar o EPI adequado, tá? Para prevenir os agentes causadores de doenças de um paciente que acabou de ser atendido, possam ser transferidos para você. Então, um EPI adequado, né? Outro membro da equipe odontológica ou próximo paciente, o processamento instrumental deverá ser realizado de modo consistente e disciplinado, tá?
Você deverá sempre usar equipamento de proteção individual, que inclui luvas utilitárias, máscara, óculos, roupas de proteção, quando for realizar o processamento do instrumental. Transporte e processamento. O assistente do consultório odontológico pode ficar exposta a micro-organismos através de contato com o instrumental. Então, o dentista acabou de usar o material. Acabou de usar o material, você vem lá com a sua mãozinha, sem luva, pega lá o material contaminado e leva para, sei lá, para questão de esterilização. Não, tem que pegar com luva. O material está sujo, o material está contaminado, está com micro-organismo e bactéria. Ok? A exposição pode ocorrer através de lesão pericutânea ou por contato com membranas e mucosas, olhos, nariz ou boca. Tá? Então aqui a gente mostra a atendente, né, usando toda a proteção com jaleco, gorro, só faltou o gorro, né? Máscara, óculos, tá? E uma luva de borracha aqui para pegar no material. Tá? Área de processamento, onde eu vou estar limpando esse material, né? Como eu falei, na CME, né, na área de esterilização, deve ser localizada centralmente. Digamos, existem 3 consultórios, ela não pode estar no final dos 3, ela tem que estar mais ou menos no meio entre os 3, após o primeiro ou entre o segundo e o terceiro, para que fique fácil e evite muito deslocamento de material contaminado pela clínica. Tá? Fácil acesso de todas as áreas de cuidados aos pacientes. Isso minimiza a necessidade de carregar itens contaminados. Por exemplo, isso é muito complicado dentro de uma unidade básica de saúde. Às vezes, na unidade básica de saúde, existe uma central de esterilização para toda unidade. Então, você sai carregando material contaminado entre os pacientes na unidade até você chegar na esterilização. Isso é bem delicado. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado e restrição com esses materiais que estão sendo levados por esse todo local. Tá? Suprimentos descartáveis não devem ser utilizados de bandejas preparadas e estão armazenados. Né? A área ideal de processamento deve ser exclusiva para processamento instrumental, a limpeza, só isso. Eu não devo pegar, mexer com, por exemplo, às vezes você leva uma comida para o consultório, você leva uma vasilha com água, não sei o que, você usar a pia de lavar instrumental para lavagens e utensílios domésticos. Não pode fazer isso, tá? Deve ser separado de áreas operatórias e laboratórios, tá, odontológicos, e também não deve estar no contato, né, no caminho de passagem de áreas comuns. Tá? Eu pego material contaminado, saio do consultório, passo pela recepção dos pacientes para depois chegar na CME. Não, eu tenho que sair do consultório de forma que eu já vou direto para a CME. Evitar contato com os pacientes. Tá? A área de processamento deve ser de tão boa circulação de ar para controlar o calor interno. Tá? Então, ter janelas ou ar-condicionado na região, tá? Na sala. O tamanho da área deve acomodar todos os equipamentos e suprimentos necessários para o processamento instrumental, tá bom? Ter várias tomadas, iluminação e uma linha de fluxo de ar e uma linha de vácuo de limpeza, de fluxo de ar e de peças de mão, tá? Então, assim, deve ter todo o aparatamento. Ar-condicionado, uma boa iluminação, um ar arejado na região para que possa ter ventilação, tá? Limpeza adequada, materiais adequados, tá bom? Para que sejam feitos todos esses processos de limpeza, desinfecção e esterilização, tá bom? Uma pia profunda deve ter esse controle não manual para enxaguar o material. Pia muito rasa pode respingar para fora da pia. Então, a pia mais funda para lavar esse instrumental é melhor para que não respingue fora dela. Tá? E nem no seu jaleco, nem no seu avental. Tá? Um recipiente para lixo acionado com o pé e outro dispositivo não manual. Né? Então, assim, aquele lixinho que você pisa para acionar a tampa, né? Para que você consiga jogar o lixinho lá dentro. Tá? O assoalho deve ser composto por uma superfície dura, não acarpetada e sem descontinuidades, né? Então, deve ser um chão com piso, evitar tapetes, evitar carpetes dentro da região de esterilização, tá? Dentro da CME. O tamanho, a forma e os acessórios da área de processamento instrumental podem variar entre os consultórios odontológicos, tá? Então, aqui a gente tem uma pia, uma cuba, onde a assistente ela está lavando. Nesse momento, ela mostra aqui ela selando, né? O material dentro de um grau cirúrgico, como a gente já falou sobre grau cirúrgico. Tá? Então, grau cirúrgico a gente coloca o material que vai empacotar.
tá? Para depois colocar na autoclave para esterilizar, tá? Outro ambiente de outra foto, né? De questão de limpeza, onde você vai fazer o processamento, onde você vai guardar, selar esse material para evitar a passagem de ar, para posteriormente fazer a esterilização, tá? Ok, pessoal? E isso, a nossa aula de hoje, ela foi até aqui, tá? Não esqueçam de fazer a atividadezinha de vocês até sexta-feira, que é o vídeo, e estudar para a prova de sábado. Eu vou estar postando esse vídeo hoje ainda no YouTube. Tchau vocês do vídeo.